Meus queridos, a essa altura do campeonato, você possivelmente espera aprender a dimensionar a fundação. Eu te digo que não é isso que você vai aprender nesse curso e não é isso que você precisa saber para resolver questões de concurso. Muito embora você já esteja ciente disso, eu quero trazer nessa aula alguns métodos de cálculo que podem ser utilizados para que, no conceito teórico, você consiga resolver as questões que envolvam o dimensionamento. Dimensionamentos que utilizam métodos prescritos pela NBR 6122. Quais são esses métodos? A gente vai falar desses métodos para fundações superficiais agora nesta aula. Sabemos que a segurança das fundações, ela basicamente é determinada através de dois principais métodos de dimensionamento, dos estados limites e das tensões admissíveis. As nossas estruturas elas têm que ser dimensionadas para para os estados limites últimos, onde a gente fala de colapso parcial ou total, não pode acontecer. E também tem que ser dimensionada para os estados limites de serviço, onde a gente fala de deformações, fissuras e vibrações, ou seja, ela tem que ser usual para aquilo que ela foi dimensionada, né? No dimensionamento ou na segurança das fundações, eu tenho que verificar a sensibilidade que a estrutura tem em relação à deformação de fundações. Tem estruturas que elas não toleram recalques, estruturas que porventura tenham ali grandes fachadas de vidro, qualquer recalque, por exemplo, causaria danos muito maiores do que uma estrutura convencional, onde tem uma certa tolerância, já que o recalque ele é inevitável, o que a gente faz é tentar controlá-lo. Essas particularidades de sensibilidade das deformações que uma estrutura eventualmente possa ter, deve ser considerada pelo projetista, inclusive na interação fundação e estrutura. A gente já teve uma aula sobre essa interação fundação e estrutura, principalmente no que tange a recalques. Nas investigações geotécnicas, o que o projetista faz? Ele, em base, ele identifica a composição do solo ou da rocha e projeta ali tridimensionalmente, né? Na verdade, no plano e nas camadas de profundidade, de acordo com a sondagem, projeta aquilo que seria o meu solo. De fato, eu nunca saberei a composição correta das camadas em cada um dos pontos da minha obra, cada um das sapatas, das estacas e tudo mais. Mas eu faço alguns pontos de sondagem e, com base neles, eu traço ali faço uma interpolação, digamos assim, para ter uma noção dimensional da resistência daquele solo e das suas propriedades. Falando de fundações superficiais, e eu já estendo isso para tubulões, até porque as fundações rasas ou superficiais e também os tubulões, eles geralmente têm resistência de ponta, que na verdade tubulão seria resistência de ponta, né, resistência da base, e nas sapatas seria mesmo a área de contato. Então, os dois têm o mesmo mecanismo, transmissão de tensão ou de cargas, né, através da base. Base, força sobre área, tensão. Então, em fundações superficiais e tubulões, a gente fala de tensões admissíveis, né? Ou tensões resistentes de cálculo. Quando eu falo de sapatas, aí geralmente quando eu falo de estacas, aí geralmente a gente não tem essa tensão propriamente dita, né? A gente tem, na verdade, a carga suportada, então é a carga admissível ou é a carga resistente de cálculo. Falando de fundações superficiais e estendendo também para tubulões, quais são os fatores que determinam aí a tensão admissível do solo ou a tensão resistente de cálculo? São inúmeros, são diversos. Preciso decorar? Não, mas eu preciso ler aqui com vocês para você ter uma noção e quando ouvir, saber ali na questão se faz sentido ou não. É muito fácil, você não precisa decorar isso. Inclusive nas fundações do tipo estacas, né, as fundações profundas, vocês vão ver que só tem uma observação diferente. Basicamente, o que impacta no dimensionamento desses elementos de fundações? Características geomecânicas do subsolo, profundidade da fundação, dimensões e formas dos elementos de fundação, influência do lençol d'água, eventual alteração das características do solo, expansivos, colapsíveis,
devido aos agentes externos, alívios de tensões, características ou peculiaridades da obra, sobrecargas, inclinação da carga, inclinação do terreno, estratigrafia, né? As camadas, e cada uma das camadas, areia, silt, argila, isso que é a estratigrafia do terreno, os estratos do terreno. E recalques também vão influenciar na tensão admissível deste solo. Por isso a CESP me pergunta o seguinte: a profundidade da fundação é um aspecto que deve ser considerado na determinação da pressão admissível em uma fundação superficial. Correto? A profundidade da fundação está mencionada aqui, portanto deve ser levada em consideração. A ESAF pergunta o seguinte: para o dimensionamento das fundações superficiais, de acordo com a NBR 6122, esse caso usou inclusive a norma desatualizada, mas não atrapalha o problema. No cálculo da tensão admissível, não é necessário considerar a inclinação do terreno, é necessário considerar a dimensão dos pilares que transmitirão cargas às fundações? Não sei. As características geomecânicas do solo? Sim. As características ou peculiaridades da obra onde a fundação será executada? Sim. A profundidade da fundação? Sim. Todos esses itens A, C, D e E estão aqui elencados. Isso daqui é nada mais do que uma transcrição integral do conteúdo da NBR 6122. Portanto, o único que não se aplica às questões indicadas nos slides anteriores são as dimensões dos pilares que transmitirão cargas às fundações. E aí o aluno fala: mas isso também é importante no dimensionamento, porque se eu tiver uma dimensão excêntrica, ou se eu tiver uma peculiaridade no pilar, pode influenciar na minha fundação superficial. Gente, eu não estou falando aqui do dimensionamento em relação ao dimensionamento das excentricidades e da peça de fundação. Eu estou falando para o dimensionamento de fundações superficiais, o que influencia na tensão admissível. A excentricidade do pilar e as dimensões do pilar em relação à sapata pode influenciar nas ações. Mas a tensão admissível, quanto de carga que aquele solo admite? Isso não depende do pilar. A princípio eu não estou nem falando de que se está chegando pilar ali ou não. Eu falo que ela depende da inclinação do terreno, das características do solo, profundidade da fundação e das peculiaridades da obra, características ou peculiaridades da obra onde a fundação será executada. A gente tem que ver se vai ter, no caso aqui, alguma particularidade que impeça da fundação ser executada naquele local. A princípio, essa questão gerou muita dúvida, porque parece que tudo isso é importante no dimensionamento. De fato, no dimensionamento mas no cálculo da tensão admissível em si, as dimensões dos pilares acabam não entrando, simplesmente porque a norma elenca aqui todos os itens que são considerados para a determinação da tensão admissível, e aqui eu não tenho, aqui ó, característica e peculiaridade da obra tem, sobrecargas, inclinação, mas não tenho as dimensões do pilar. Por isso a questão foi polêmica, mas no cálculo da tensão admissível não utiliza as dimensões dos pilares que vão transmitir cargas ali à fundação. Agora, quais são os métodos para o cálculo da tensão admissível? São basicamente 3. Prova de carga sobre placa, onde eu faço ali, na verdade, um ensaio na prática do que seria uma fundação. Na cota que eu vou assentar minha fundação, tem uma placa, pode ser quadrada, pode ser circular. O ideal é que seja compatível com a fundação que eu for utilizar, né? Aplica-se carga até a ruptura do solo, ou seja, prova de carga sobre placa. Tem uma aula que a gente fala especificamente sobre isso. Na verdade, é uma reprodução em menor escala daquilo que vai acontecer na prática. Inclusive, eu diria que talvez seja o melhor, né? A melhor forma de saber a capacidade de carga daquele solo é executar em loco um ensaio de prova de carga. Acontece que, geralmente, é mais oneroso, né? Métodos teóricos.
Então eu posso calcular a tensão admissível através de métodos teóricos, né, analíticos ali, que foram desenvolvidos com base na teoria da capacidade de carga, dos domínios. Algum teórico desenvolveu ali, né, destrinchou analiticamente uma expressão para o cálculo da capacidade de carga das tensões das fundações superficiais. E posso, e aí são os mais utilizados, são os métodos empíricos. Por quê? Desculpa, semi-empíricos. Por quê? Porque eles têm um ensaio que foi utilizado como base para desenvolvimento dos métodos. Temos prova de carga, métodos teóricos ou analíticos e métodos semi-empíricos. Qual que é o mais utilizado? Os semi-empíricos, porque eles estão relacionados a ensaios que a gente já falou em aulas específicas, né? SPT, que é o Standard Penetration Test, e o CPT, que é o ensaio de Cone Penetration Test. Esses ensaios, eles nos dão resultados que são utilizados, subsidiam o cálculo para a capacidade, a tensão admissível das fundações superficiais. Temos, então, prova de carga, métodos teóricos ou analíticos e métodos semi-empíricos. Cadê os métodos empíricos? Os métodos empíricos, puramente empíricos, eles já foram utilizados na norma de 96, uma versão muito antiga, que consideraria a resistência do solo, considerava, né, a pressão básica de resistência do solo, simplesmente com base na descrição do terreno. Uma argila dura, resistência de 0,3. Por exemplo, uma rocha alterada em decomposição. Aí teria que ver nota, né? Deve ter lá na norma. Mas uma rocha laminada com pequenas fissuras, 1,5 MPa. Esse método, embora já tenha existido, ele não é mais admitido pelas versões atuais da NBR 6122. Então, métodos empíricos para fundações superficiais aqui não são mais utilizados. Posso utilizar prova de carga, métodos teóricos e métodos semi-empíricos, que utilizam os ensaios como subsídio. Dependendo do método, eu utilizo um coeficiente de segurança, né, ou um fator de segurança, ou um γm, que é um coeficiente de minoração das resistências. Fator de segurança, se for o método das tensões admissíveis, γm, se for o método dos estados limites, ou dos valores de projeto, né? Bom, utilizei um método semi-empírico, o γm tem que ser de pelo menos 2,5. Mas geralmente o γm é dado pelo próprio método, mas no mínimo 2,15. Utilizei um método semi-empírico, que são os mais utilizados atualmente no Brasil. Via de regra, o fator de segurança é dado pelo método, mas no mínimo 3. Agora, eu calculei a tensão admissível por métodos analíticos. Então, o γm é de 2,5, se eu for fazer pelo método dos estados limites, e 3, se eu for fazer pelo método das tensões admissíveis, meu fator de segurança global. Agora, se eu tenho semi-empíricos ou analíticos e ainda faço pelo menos 2 ou mais provas de cargas na fase de projeto, aí o que acontece? Eu dimensionei por um método semi-empírico ou analítico, né? E ainda fiz ensaio de campo, fiz prova de carga na fase de projeto, pelo menos duas ou mais. Isso me dá uma segurança maior em relação ao que eu tenho em campo. Portanto, os coeficientes podem diminuir. O γm pode ir para 1,4 e o fator de segurança global pode ser reduzido para 2. O que eu peço para que vocês se atentem? Via de regra, as questões vão falar sobre o fator de segurança no dimensionamento de fundações superficiais. O fator de segurança é 3, quando eu tenho métodos analíticos ou semi-empíricos, e ele pode ser reduzido para 2 quando eu tenho 2 ou mais ensaios associados de prova de carga. Estou falando aqui de resistência, né? As ações, as cargas, né? As ações, elas são majoradas pelo γf em todas as situações de dimensionamento. γf igual a 1,4. No caso de compressão, estes são os dados. No caso de tração, os valores mudam, né? Na verificação por tração ou deslizamento em fundações superficiais,
eu utilizo um γm de minoração da parcela favorável de peso, 1,4 na resistência do solo. Então eu minoro a resistência do solo e a parcela do peso que se oporia, né, faria oposição à tração, por exemplo, eu minoro esse peso pelo um coeficiente 1,2 e majoro, mais uma vez aqui, a majoração dos esforços característicos de 1,4. No caso das verificações de flutuação, por exemplo, quando eu tenho elevação do lençol freático e a fundação superficial ela pode sofrer uma subpressão ali e atuar como se fosse de forma a flutuar, né, um empuxo maior do que a carga que ela recebe, por exemplo, eu utilizo um fator de segurança contra flutuações ali de 1,1. Gente, o que é isso? Pura decoreba de norma, que são os coeficientes de segurança, ou fatores de segurança global, e os coeficientes de minoração das resistências. Tem para compressão, tem para tração ou deslizamentos e também para verificação de flutuação. São os nossos coeficientes. Lembrando que a determinação das tensões admissíveis pode ser feita por prova de carga, métodos analíticos e métodos semi-empíricos, como a gente já viu. Prova de carga foi tratada numa aula específica, mas uma breve pincelada do que seria. Prova de carga direta sobre o terreno, o macaco hidráulico exerce pressão numa placa, numa chapa, e eu reproduzo ali em campo o que eu teria, de fato, na fundação ali, inclusive na cota de assentamento da fundação superficial, eu faço esse ensaio. A reação pode ser tirantes ou pode ser também uma carga montada ali para atuar como reação no meu macaco hidráulico. A gente tem ali os carregamentos sendo aplicados aos poucos, né, em etapas. Depois a fase de carregamento, que possivelmente um intervalo onde não houve mais carregamento, né, mas ainda continuou havendo recalque. E depois aqui o descarregamento em etapas. Olha aqui nessa imagem, aqui na prova de carga ainda, o caminhão, né, o eixo do caminhão utilizado como reação. Temos ali a bomba hidráulica, 2 aqui, o macaco hidráulico, número 3, a régua que sustenta os relógios comparadores, que são os reloginhos que vão medir a deformação, né, o recalque. E 4, o próprio para-choque do caminhão utilizado como reação ao macaco hidráulico. Na aula de prova de carga, eu falei para vocês que nós temos 2 critérios de ruptura, o critério de Boston e o critério de Terzagh. Não vou voltar a falar deles aqui, porque já foi tratado em aulas especificamente, mas quando eu faço prova de carga, eu tenho ali a tensão admissível por um método, caso haja ruptura local, ou por outro método, caso haja ruptura geral. Capacidade de carga, quais são os métodos teóricos? Veja bem, eu falei aqui dos métodos que são possíveis. Prova de carga, já falei. Estou falando agora dos teóricos. E depois vou falar, deixa eu ver, acho que eu nem... E falar dos semi-empíricos. São as 3 possibilidades que a norma traz. Gente, não é para aprofundar isso, é um universo, isso dá livros de conteúdo. Mas não é assim que a norma cobra, que as questões cobram. Preste atenção. Vamos lá, quais são os métodos teóricos, Guilherme? Quero saber, porque eu preciso saber, eu não vou dormir se eu não souber quais são os métodos teóricos. Resumidamente, os métodos eles foram avançando, as equações foram avançando aos poucos, mas começaram lá com o Terzagh, né? Lembre-se que aqui são equações, são abordagens extremamente analíticas, teóricas, sobre a capacidade de carga das fundações superficiais. Primeiro, Terzagh fez a sua formulação, desenvolveu a sua formulação, desprezando a resistência ao cisalhamento da camada de solo que fica acima da sapata. Então eu tenho aqui, digamos, uma sapata, e ela está submetida a uma camada, a uma profundidade. Todo o solo que estava aqui acima, eu não considerava a resistência ao cisalhamento como colaborante para a resistência, para a tensão admissível.
Então, ele desprezava essa resistência da camada superior. Para ele fazer essa consideração de desprezar a resistência de cisalhamento, ele admitiu uma largura da base da sapata 2B maior ou igual à profundidade de assentamento. Então, aqui a profundidade de assentamento é H, essa largura aqui era, aliás, 2B era maior ou igual à profundidade. Então, aqui era a base, 2B era maior do que a altura de assentamento, a profundidade de assentamento. Dessa forma, ele alega que ele poderia, sem grandes prejuízos, desprezar a resistência ao cisalhamento do solo às camadas superiores. Temos outros métodos? Temos. Método de Skempton, método de Meyerhoff, método de Hansen, método de Vesic e método da análise limite. Só trouxe os nomes e uma breve observação sobre alguns deles. Todos começaram com Ortezag, aí Meyerhoff veio e aperfeiçoou um pouco, acrescentando a contribuição da resistência da camada de solo acima da cota de apoio. Então o solo agora, para Meyerhoff, que estava acima da cota de apoio, a resistência ao cisalhamento desse solo ajudava na tensão admissível. Depois Hansen vem, começou a trabalhar cargas inclinadas e excêntricas, introduziu fatores de forma e fatores de profundidade e de inclinação das cargas. Por último, Vesic colocou novos fatores, né? Fez um refinamento ainda maior da teoria de Terzag. Colocou consideração da sapata, profundidade de assentamento, terreno de fundação, fatores de correção de compressibilidade do solo, coesão e sobrecargas. E por último, existe o método analítico da análise, né, limite. Só quero que você veja a expressão, uma abordagem analítica de Terzag. Tem coesão, basicamente, coesão, a capacidade de carga, né? Capacidade de carga de ruptura dos solos depende da coesão, fatores de carga, fatores de forma. Também depende do peso específico, área da base de fundação, fatores de carga, fatores de forma. O Qzinho aqui, a tensão efetiva no apoio, mais fatores de carga, mais fatores de forma. Então, carga influencia, forma influencia, coesão, tudo isso influencia a expressão para tensão resistente. A capacidade de carga resiste. Pego todos os coeficientes de ábacos, de tabelas. Veja que em Vesic, por exemplo, ele introduziu ainda mais coeficientes. Você não, pelo amor de Deus, você não precisa ver isso daqui. Porque cada coeficiente desse tem uma forma de ser calculado para ser utilizado na expressão e não é para prova, não para prova de concurso. Pode ser para prova mestrado, doutorado ou para dimensionamento no dia a dia, que isso tudo você coloca na planilha de Excel, consegue com os lançamentos corretos obter respostas corretas. Não verá isso em prova. Método da análise limite. Falei aqui, mostrei para vocês aqui alguns exemplos, né, dos métodos teóricos, Vesic, de Terzag, e por último o método da análise limite, que é um método muito utilizado na instabilidade de taludes. Depois que acontece a ruptura, a gente consegue fazer uma engenharia reversa, né, e descobrir qual que era a resistência ali daquele solo. Mas basicamente, pouquíssimo cobrado também, nós temos duas teorias, teoria do limite superior, teoria do limite inferior. A teoria do limite superior diz o seguinte: quando eu tenho velocidades que são cinematicamente possíveis, ou seja, se existem possibilidades de haver deslocamento cinemático, desenvolvimento de velocidade, então tem ruptura. Tem movimentação, deslocamento de solo, portanto tem ruptura. Agora, a teoria do limite inferior. Se eu tenho um campo de tensões admissível estaticamente, se esse campo de tensões ele pode ser admitido, significa que não ocorrerá o escoamento. Então, o limite superior tem a ver com as velocidades, tem a ver com a cinemática dos problemas. Se eu tenho velocidades admissíveis, eu tenho ruptura. E o limite inferior, tensões, tem a ver com as tensões.
O limite inferior tem a ver com as tensões. Se eu tenho tensões estaticamente admissíveis, então eu posso crer que essa carga está abaixo da carga de ruptura. Entre o limite inferior e o limite superior, a gente tem a carga propriamente dita de ruptura. Do lado direito, se eu estou do lado direito, eu tenho velocidades desenvolvidas, porque eu tenho ruptura. Se eu estou do lado esquerdo, eu tenho tensões admissíveis, que podem ser admitidas. Então eu tenho um cenário que existe e que não gera ruptura. É confuso porque não é assunto simples de ser passado assim quando a gente fala de fundações. Mas são os métodos teóricos. Passemos para os métodos semi-empíricos. Eu vou trazer para vocês, já tivemos essa aula de ensaio de SPT, mas é o método semi-empírico mais utilizado. É a análise semi-empírica com base no número NSPT, que é o número obtido pelo ensaio de SPT, né? São os 30 centímetros últimos ali da cravação. O NSPT é o número de golpes. Um ensaio mais realizado no país, portanto, esse método semi-empírico também é amplamente utilizado. Eu calculo a tensão admissível com base no NSPT médio das camadas abaixo, de forma que a tensão admissível é 0,02 do NSPT médio, se esse valor for em NPA. Ou a tensão admissível é o NSPT dividido por 5 em kgf por centímetro quadrado. Nesses métodos semi-empíricos, eu pego o resultado do NSPT e calculo a tensão admissível nas fundações superficiais. Como é que eu faço isso? Só utilizar a expressão 0,2 do NSPT médio. NSPT médio de onde? Da cota de assentamento até a base, o limite ali do bulbo de tensões. A gente sabe que dentro desse trecho aqui, nós temos cerca de 90% da sobrecarga dissipada nesse trecho. Convencionalmente, a gente adota que o bulbo de tensões para por aí. Até porque, se formos analisar rigor, o bulbo de tensão ele é infinito, ele é um tamanho muito grande para dissipar toda a carga. 90% da carga fica limitada aqui de 1,5 a 2 vezes o valor da base. Essa é a base da fundação superficial. Então eu pego o NSPT médio dessa camada e dessa camada. Por quê? Se base é 1, 2 vezes a base, 2 metros. Então meu bulbo vai de -1 até -3. 2 metros é a profundidade do meu bulbo de tensões. Falamos já na aula sobre isso especificamente. Um exemplo básico aqui que eu trouxe para vocês, veja, o NSPT da camada de 1 metro, NSPT da camada de 2 metros e NSPT da camada de 3 metros. Se os resultados forem 7, 5 e 4, dividido por 3, eu tenho um NSPT médio de 5,33. A tensão, então, admissível é o NSPT médio, nesse caso 5,33, dividido por 5, dá 1,07 kgf por centímetro quadrado. Essa expressão era muito utilizada antigamente quando eles usavam o quê? kgf por centímetro quadrado, é mais fácil, é mais palpável esses valores. São quilogramas-forças por centímetro quadrado. Aqui eu sei que tem 1 quilo que o solo resiste para cada centímetrozinho quadrado. Hoje, a gente fala mais em MPa, mas perde-se ali a sensibilidade, né? Se a gente falar em megapascal, a gente não tem esse sentimento de Newton por metro quadrado. Mas, no universo da engenharia, né, até pela padronização, nós utilizamos hoje muito o MPa. Vocês vão ver que são questõezinhas, poucas questões e bem simples. Com isso que a gente viu na aula já dá para resolver. Questão da FGV. Com relação à capacidade de carga de fundações superficiais de estruturas, analise as afirmações a seguir. 1. Terzagh, que foi o primeiro autor a apresentar fórmulas para o cálculo da capacidade de carga de fundações superficiais,
admitiu que uma fundação superficial é aquela cuja largura 2b é igual ou menor que a profundidade da base de fundação, sendo que b é a menor dimensão da base. O que Terzaghi admitiu foi que 2b fosse maior ou igual à altura de assentamento, exatamente para poder desprezar a resistência de cisalhamento da camada de solo acima dessa base. Então 2b é igual ou menor? Não, na verdade é igual ou maior. A teoria de Meyerhoff, que aperfeiçoou a teoria de Terzaghi, despreza a resistência ao cisalhamento do solo acima da base de fundação. Errado. O que na verdade ela faz é considerar. Terzaghi é que desprezava. Então aqui falso, aqui falso. Meyerhoff já considera a resistência ao cisalhamento. Hansen utilizou o conceito de área efetiva da fundação e introduziu fatores de forma, profundidade, inclinação para avaliar a capacidade de carga das fundações superficiais submetidas a um carregamento qualquer. Perfeito, ele utilizou esses conceitos de área, fator de forma, fator de profundidade, fator de inclinação, portanto, gabarito letra C. Vamos ver mais uma, são poucas as questões, são pouquíssimas as questões relativas a assuntos como esse. Sobre as principais teorias de capacidade de carga de fundações superficiais, marque C para corretas, certas, e E para erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Da teoria de Terzaghi, a resistência ao cisalhamento do solo acima do nível da base de fundação pode ser desprezada. Exatamente. Ele adota ali 2b maior que h, que a gente viu aqui, 2 vezes a base é maior do que a profundidade de assentamento, para poder desprezar a resistência ao cisalhamento, correto? Teoria de Meyerhoff apresenta um aperfeiçoamento da teoria de Terzaghi. Falamos sobre isso, ok. Segundo a teoria de Hansen, sapatas corridas e retangulares apresentam o mesmo fator de forma. Se forma importa, sapata corrida e uma retangular têm conceitos muito diferentes. Tem fatores, portanto, diferentes. CCE, gabarito letra A. FGV. Há diferentes teorias sobre a avaliação da capacidade de carga de fundações superficiais para carregamentos verticais e centrados. Considere a análise limite, cujos dois teoremas são: teorema A. Caso se possa encontrar um campo de velocidade cinematicamente admissível, ocorre o escoamento ou ruptura. Há a preocupação com o aspecto cinemático do problema. Velocidade, teoria do limite superior. Caso um campo de tensões estaticamente admissível possa ser obtido, então não ocorre ruptura, não ocorre escoamento ou ruptura, né? Não há qualquer preocupação com a cinemática do problema. Já que não há movimento, não há deslocamento relativo de solo, não há velocidade, não há de se preocupar com a parte cinemática, eu estou falando de estática. Existem tensões, existem cargas, mas são tensões admissíveis dentro do campo da resistência do material, né, do solo. Então, se não há imposição de velocidades, não há deslocamento, não há ruptura. Neste caso, eu só me preocupo o quê? Com a estática do problema, teoria do limite inferior. Desde que eu esteja dentro desse limite de tensões admissíveis, aqui eu estou falando de tensão de cisalhamento, mas é tensões normais, né? Desde que sejam tensões admissíveis, estou falando do teorema do limite inferior, não haverá ruptura. Analise o que foi afirmado sobre cada um. Conclui-se que A, teorema do limite superior, exatamente. B, teorema do limite superior, não, limite inferior. A e B são teorema do limite central, não existe esse limite central. A e B são teoremas do limite inferior, não. A é o teorema do limite inferior, não, é do limite superior. Tem tempinho para mais uma última questão? A metodologia mais eficiente para a determinação da capacidade de carga de uma fundação superficial é equação de Terzaghi?
É um método teórico, analítico. Ensaio de sondagem com retirada de amostra. Ensaio de densidade in situ. Ensaio de penetração estática com uso de cone. Tudo bem, eu faço a penetração estática e uso um método semi-empírico, né? Ensaio de prova de carga direta sobre placa. Esse ensaio é o que me dá, de fato, a maior proximidade. Apesar de ser mais caro, me dá um cenário real, né? Ou mais próximo do real, quando eu faço esse ensaio de carga, ensaio de placa no solo que vai receber a fundação superficial. Agora sim, a última questão. São aqueles em que as propriedades dos materiais são estimadas com base em correlações e são usadas teorias de mecânica dos solos adaptadas para incluir a natureza semi-empírica do método. Quando são usados, deve-se apresentar justificativas, indicando a origem das correlações, incluindo referências bibliográficas. As referências bibliográficas para outras regiões devem ser feitas com reservas e, se possível, comprovadas. Tratam-se de métodos semi-empíricos. Empíricos não podem ser utilizados, teóricos não utilizam correlações, né, semi-empíricas. Prova de carga é a própria prova de carga sobre a placa, e prova de carga sobre placa, até inclusive aqui repetido, acho que nem existia essa letra E. Gabarito, letra A. Não acabou ainda. Tem mais questão. Para o perfil geotécnico abaixo, pretende-se construir, agora as questões de cálculo, um edifício comercial com 4 pavimentos. A fundação direta com cota de apoio em 3 metros, cota de apoio mais ou menos aqui, é considerada mais adequada economicamente para o projeto. A tensão admissível do solo em kPa e a área máxima da sapata em metros quadrados são... Gente, veja só, tensão admissível e área da sapata. Ora, a gente viu, o problema nos deu que a sapata vai estar assentada aqui, na cota menos 3. Tudo bem. Qual é a base da sapata? Não falou, né? Porque eu sei que o bulbo de tensões, ele pega de 1,5 a 2 vezes o B, que é a basezinha da sapata. Então, digamos que aqui, minha base seja de 2 metros ou 1,5 metro. Significa que 2 vezes 2 metros vai ser 4 metros, né? Vai de 3 até 7, mais ou menos. Então, vai ficar aqui, ó, o SPT está dado aqui, ó, SPT 20, 20, 18, 18, 20. Fica entre 18 e 20. O SPT médio dessa área, né? Lembrando que aqui o bulbo tem de 1,5 a 2,0 de B. Se eu fizer tensão admissível 0,02 do NSPT médio, eu não vi ali muito bem qual é o NSPT médio, até porque é um processo iterativo, eu não tenho área da sapata, portanto eu não tenho B. Se eu não tenho B, eu não consigo ver a profundidade do bulbo de tensão. Então eu teria que fazer assim 2, 3 vezes esse cálculo para chegar num valor preciso, exato. Mas como a questão deu aqui as alternativas, supondo que a NSPT médio seja 20 MPa, que é o, desculpa, NSPT seja 20, que é o número de golpes, né, nos últimos 30 centímetros, se eu fizer a conta, dá 400 kPa. Não está entre as alternativas. 400 kPa não está aqui. Se eu usar o NSPT médio como 18, que é o que está aqui, dá 360 kPa. Opa, já marquei então o gabarito letra A. Vamos conferir. A área da sapata, força sobre área. A área então, 1440 dividido por 360 kPa, 4 metros quadrados. Lembrando que o problema deu que fundação, atenção, aparentemente ficou faltando aqui, não, ficou faltando o carregamento desta sapata, né? O
carregamento 1.440 kN, provavelmente foi dado pelo problema, e aqui eu não mostrei para vocês. Para o perfil geotécnico abaixo, a fundação sobre apoio, a tensão admissível no solo e a área máxima da sapata em metros são. Ah, tá aqui, ó. Achei. Carga do pilar, 1.440. Achei que tinha faltado alguma coisa. Então, a carga do pilar está aqui, 1.440 dividido pela resistência, vai me dar 4 metros quadrados. Portanto, resistência do solo, 360 kPa, e a área da sapata, 4 metros quadrados. Próxima questão é mais ou menos na mesma pegada dessa. Um prédio de 6 andares será construído sobre o perfil geotécnico abaixo. O projeto de fundações prevê sapata apoiada na cota -2. O NSPT está dado aqui, ó, 15. Dados. Carga média distribuída por andar, 12 kN por metro quadrado. Área de influência de cada pilar, 16 metros quadrados. A área da sapata de cada pilar, sobre cada pilar em metro quadrado, está entre... Veja, a sapata está assentada em -2, só que eu não sei o lado dessa sapata, né? A área dessa sapata. Digamos que eu tenho aqui um bulbo, se ela tem 1 metro de base, se B é igual a 1 metro, vai de 2 a 4, eu vejo que o SPT aqui gira em torno de 15, 14, 15, o NSPT médio vai ficar mais ou menos 15. Então, consigo calcular a resistência do solo. Método semi-empírico, é o mais utilizado, gente, é o que vocês vão ver em prova, se cair. FCC que gosta disso. Mas qual é o carregamento? Bom, 6 andares, 12 kN por metro quadrado para cada um dos andares, 16 metros quadrados é a área de influência de cada pilar. Portanto, 1.152 kN em cada um dos pilares. Agora eu sei qual é a carga em cada um dos pilares. Tensão admissível 002 de 15, que é o NSPT médio, 300 kPa. Tensão admissível força sobre área, isolando a área, dá 1.152 dividido por 300, 3,84 é a área, tá entre 3,60 e 4. A área da minha questão aqui da sapata, né? A base da sapata tem em torno de 3,60 a 4 metros quadrados de área. Mais uma questão da FCC muito parecida. Considere o perfil geotécnico para a construção de edifício de 5 pavimentos, cujos pilares possuem carga de 1.200 kN. E é mais econômico para o edifício a fundação direta, com área de sapata máxima em metros quadrados de... Falou o assentamento? Não falou. Deixa eu ver, considere o perfil, 5 pavimentos, mas falou que é uma fundação direta. Se é uma fundação direta, vai ser assentada aqui na superfície, né? Vejamos. Aqui eu tenho um NSPT 2, jamais que eu possa assentar. Tem que, para usar os métodos semi-empírico ali, tem que ter de 5 a 15, acho que eu falei para vocês aqui, né? 5 a 16. Aqui, ó, 5 a 20. Esse NSPT aí. Então, de 5 a 20, não posso assentar no primeiro. Aqui tá com 5, tá logo no limite, né? Então, se a gente for assentar ela por volta aqui de 2 metros de profundidade, 2 a 3 metros, vai ficar numa argila siltosa, ok? Tá acima do nível d'água, ok? Vamos, então... Opa, não é essa não. É aqui. Na cota -1, tá com 2 NSPT, não posso utilizar. 12 eu já posso, 12 e 15. Então ela vai ficar sentada aqui mais ou menos na cota -2. A sapata vai ficar sentada mais ou menos aqui. O bulbo de tensão dela, se for até 4 metros, 5 metros, fica um NSPT médio de 15 ali mais ou menos. Portanto, consigo calcular a resistência e já sei o carregamento dos pilares. Opa! 1.200 kN carregamento do pilar, 12 com 15 com 15 com 15, dividido por 4, mais ou menos 0,3 MPa de resistência, fazendo o cálculo, 4 metros quadrados de área de sapata. Portanto, gabarito letra B. Veja que a gente rodou, apresentou os métodos teóricos, apresentou o ensaio de placa, né?
mas, por fim das contas, o que mais é cobrado são essas contas utilizando métodos semi-empíricos com base no NSPT. Esse foi o nosso exercício, não bitole com isso. Você vê que a FCC que gosta de cobrar isso, outras bancas dificilmente cobrarão. Você precisa rever esses slides e, se for preciso, veja a aula novamente, só para não errar besteira caso caia algo semelhante, você consiga reproduzir na hora da prova. Um abraço e até a próxima agora sobre fundações profundas.